Fala, engenheiro! Seja muito bem-vindo a mais uma live em plena semana de estradas, né? A gente já está aqui durante as aulas, né? Ontem a gente já liberou aí a aula 1, né? Centenas de pessoas já assistiram a aula 1. Se você ainda não conferiu, né? Não esteve lá, é a década de ouro no mercado de estradas, né? Ela liberou ontem e já está disponível lá no YouTube, né? Boa noite quem está chegando aí, Robson, Walter. Vamos aí para uma live de tira dúvidas aqui da semana de estradas, né? Para você que tá nos acompanhando, a gente está nessa semana de estradas. Ontem a gente liberou a aula 1, amanhã, né, às 6 da manhã, já libera a segunda aula, a aula 2, os 4 pilares de uma obra rentável, né? O pessoal ansioso aí pela próxima aula, já perguntando, né? Já tá no forno aí, amanhã cedo já libera. E na quinta-feira, né, libera também a aula 3, o GPS para você lucrar com obras rentáveis. Tá? Então, são as 3 aulas aí da nossa semana de estradas. E a gente separou essa live aqui, né, para a gente falar aí sobre dúvidas, sobre comentários, observações aí sobre a semana de estradas. Tá? Principalmente sobre essa primeira aula, mas também assuntos aí relacionados à pavimentação, à infraestrutura também estão abertos. Né? Então, a gente pode interagir, você pode trazer a sua dúvida, né, independente se você já assistiu ou não a nossa aula 1. E lá na aula 1, né, já dando um spoiler para quem não assistiu, eu coloquei lá uma atividade, né? Então, para a gente ter acesso aí ao presente surpresa. Então, a gente vai ter alguns presentes surpresa aí durante o evento, né? E esse primeiro presente surpresa já tá liberado, já está valendo, né? Como que funciona? Para você ter acesso, né, para você poder concorrer, você vai assistir a aula 1 e postar um resumo da aula lá na nossa comunidade no WhatsApp, tá? Se você não está na comunidade, manda um direct aí pra gente, né? Mas quem se inscreveu, né? Quem fez a inscrição do evento já teve acesso lá tanto ao recebimento dos e-mails quanto a entrar na comunidade do WhatsApp. A gente tem a comunidade do WhatsApp e lá dentro a gente tem um grupo de dúvidas, de interação, de network, né? Tá bem legal, tá bem agitado lá esse grupo. O pessoal tá interagindo bastante. E aí, nesse grupo de dúvidas, você pode postar o resumo da aula. Por que a gente fazer um resumo, né? Eu falei bastante disso lá na aula. É porque a gente tem algumas maneiras de aprender, né? O cérebro humano, a gente tem algumas maneiras da gente fixar algum conteúdo, algum aprendizado. Então, uma delas é a gente ver, né? A gente assistir. A gente está vendo, né, uma aula ou um vídeo, a gente vê alguma coisa, a gente grava um certo percentual aí do que a gente tá assistindo, do que a gente está consumindo. Uma outra maneira é a gente ouvir, né? Então estou falando aqui, vocês estão ouvindo, se estivesse numa sala de aula a gente estava, né, também ouvindo, ou a gente estava ouvindo um áudio, né, um audiobook, às vezes a gente está escutando, a gente está usando esse outro sentido aqui. Mas mais ainda, né, quando a gente escreve, quando a gente produz, quando a gente faz alguma coisa, a gente grava muito mais o conhecimento, né? Esse aprendizado para se tornar um conhecimento, na verdade. Então esse aprendizado é muito, muito melhor assimilado, né, quando a gente escreve. Então por isso eu estou, né, incentivando vocês a produzir um resumo, né? Faça um resumo breve ali, mas com o que você entendeu, com o que foi legal, o que deu uma virada de chave ali, as coisas que foram faladas lá na aula 1. E aí eu vou escolher o melhor resumo e aí vai ter acesso, né? Vai ser o vencedor aí desse presente surpresa dessa primeira aula, né? Vai ser uma análise de obra individual online comigo, tá? Então como é que vai funcionar? A gente vai fazer lá um questionário raio-x, você vai mandar, né, alguns projetos e as informações básicas ou dessa obra ou desse orçamento, né? E depois a gente vai fazer uma sessão online onde a gente vai fazer eu vou fazer uma análise, né, da sua obra ou do seu orçamento, e aí para a gente poder encontrar aí os pontos de melhoria, né, para a gente poder sair do zero até a gente ter uma obra rentável. Né? Então é isso aí, pessoal. E então tá aberto, né, para quem tá chegando, né, Lázaro, Bezerra chegando aí. A gente tá hoje nessa live de tira dúvidas, então a gente tá com esse momento aí pra gente poder falar aí sobre dúvidas da aula 1, né, a década de ouro do mercado de estradas ou assuntos relacionados à pavimentação. Eu anotei algumas coisas aqui, né? Uma coisa que me perguntaram muito sobre dimensionamento de pavimento, né? Então queria comentar algumas coisas. Se alguém tiver algum ponto sobre isso, né,
vai colocando no chat aí. Dimensionamento, hoje a gente tem alguns métodos, né? A gente tem vários métodos de dimensionamento. O primeiro que eu vou falar é o não existir dimensionamento, tá? Parece brincadeira, mas infelizmente a gente pega principalmente obras às vezes de urbanas, obras de prefeitura que infelizmente a gente vê órgãos às vezes despreparados, né? E que acabam não fazendo nenhum dimensionamento. Eu já vi muita obra de loteamento também acontecer a mesma coisa. O loteador nem sabe o que é dimensionamento, nem entende de nada. E às vezes quem faz ali a estruturação toda ali, e depois a contratação já da empresa para pavimentar, acaba indo lá para aquele feijão com arroz, né? Aquele pavimentinho lá bem mais simples, lá mais econômico. Mas será que isso está adequado ali aquele pavimento, aquela necessidade daquele pavimento, mesmo sendo uma via local, uma via urbana? Você imagine um loteamento fechado, às vezes, né, só de casas ali, mas ainda vai ter tráfego de caminhões ali trazendo materiais, né, concreto, né, caminhão de concreto para poder lançar na obra, trazer telha, sei lá, cimento, tijolo, né, vários materiais que chegam nessa obra. Então você acaba tendo um fluxo de caminhões ali. Mesmo que você não vai ter uma linha de ônibus, não vai ter algum trânsito mais pesado em alguma avenida, você só vai ter veículo leve, você vai ter algum tipo de veículo um pouco mais pesado, né, tráfego um pouco mais médio aí às vezes, né. E também como que né, como que vai se comportar aquele subleito, né? O solo do local, será que ele está com boas características ali para receber, mesmo que seja um pavimento leve, né, ou muito leve, ou não? Ou será que ele precisa de algum tratamento, precisa de algum cuidado? Então, somente um dimensionamento, né, somente fazendo o básico de um dimensionamento, umas sondagens de solo, é que a gente vai poder enxergar, né? Opa, agora sim, agora estamos enxergando. Então, é da mesma maneira, né, aqui que algo deu uma luz, precisa ter essa luz, precisa ter esse dimensionamento. E você imagine dentro do custo de um loteamento, né, de uma obra de um loteamento, quanto pesa um projeto, quanto pesa uma sondagem e um dimensionamento, um profissional ir lá fazer o básico ali, aquele dimensionamento mais simples, né? Boa noite para quem está chegando, né, Walter, Douglas chegando aí. Então, ele está falando um pouquinho de dimensionamento do pavimento. Nessa live, a gente está tirando dúvidas aí sobre a semana de estradas, né? Podem trazer assuntos, né? Dúvidas sobre a aula ou sobre infraestrutura no geral. A gente está falando um pouquinho sobre dimensionamento e o quanto ele é importante, para a gente ficar resguardado, né? Para a gente ter certeza que aquele subleito vai ter a capacidade de suporte lá para aquela via. E outra também para a gente poder saber se aquele dimensionamento, né, que foi feito, ele atende ao trânsito e ele está sendo de uma forma mais econômica. Né? Porque quando não existe um dimensionamento e é feito ali pelo sentimento, né? Vamos ver aqui, vamos ver como é que tá. Eu acho que o vento está indo para lá, então acho que vai ser isso, né? Por achismo. Então não pode ser isso. Então pode ser que a gente esteja colocando muito pavimento, muita base, muita capa ali, se a gente vai fazer um negócio no chute, tá? Então, isso é engenharia, né? A gente tem que fazer contas, a gente tem que fazer estudos, né? Fazer um dimensionamento e não só fazer uma consideração. Então, esse é o primeiro modo, né? Que na verdade não deveria nem existir. O segundo modo, né? Já é ali um dimensionamento ali pelo método do CBR, né? Que é o mais usual aí. A gente sabe que é um pouco antigo, né? Já está em desuso aí em muitos países, mas ainda funciona muito bem. E a gente tem, no Brasil a gente tem o método do DINIT, né? Tem uma norma específica lá, e a gente basicamente a gente vai fazer, vamos imaginar esse loteamento, né, que eu comentei. Então, basicamente a gente vai fazer várias sondagens, pelo menos uma por rua, né? A rua menor que seja, a gente vai fazer um furo. E as ruas maiores vai ter um espaçamento ali, cada norma às vezes pede um espaçamento diferente para a gente ir fazendo vários furos. Mas é importante também nunca ter um só, né? A gente ter, né, furos ali suficientes para a gente poder fazer uma boa análise. E aí a gente vai, né, com esse CBR do subleito e essas características desse solo, a gente vai poder classificar o solo, né, ver que tipo de solo o CBR principalmente, né, que é o que vai dar a capacidade do suporte.
e a gente vai com esse método de dimensionamento ir lá chegar nas camadas, né? Quanto que eu preciso ter de base, quanto eu preciso ter de subbase, se for ter subbase, né? Por ser uma via local, né? Um tráfego muito leve aí. Ou também você vai ter mais capas ou não. Nesse caso vai ter só uma capa, né? Então a gente vai estudar lá qual espessura aí essa de capa. Eu citei que a gente tem a norma do DINIT, e aí depois aqui em São Paulo, né, a gente tem derivada dela, a gente tem a norma do DR de São Paulo, e depois a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, tem uma norma específica, mas tudo meio seguindo a mesma lógica, né, tudo baseado na mesma origem. E em prefeituras, né, aí pelo interior eu vejo usar muito ainda a norma da Prefeitura de São Paulo. E aí então você vai dimensionar isso baseado num volume de tráfego, né? Você não vai ficar fazendo contagem de tráfego dentro de um loteamento que você vai construir, até porque não existe o loteamento ainda, mas mesmo se fosse um bairro existente, né, que fosse ter uma via existente, a gente poderia pegar dados ali, geralmente com a prefeitura, para ver qual é o tráfego, e é importante se vai ter linha de ônibus ou não, né? Então dá para fazer uma definição assim, ou contratar um estudo mesmo, né? Mas vias mais importantes, avenidas maiores aí, rodovias, a gente tem uma facilidade maior aí até para contratar um estudo já maior para a gente poder ver exatamente qual é esse tráfego. Mas estabelecido, né, qual é o tráfego que vai ser, e nesse caso aí do nosso loteamento vai ser um trânsito leve, né, não vai ter muita solicitação. A gente fez essas sondagens todas, né, a gente coletou solo, né, nos vários locais lá onde vão ter essas ruas, essas vias, né, e a gente consegue estudar ali e ver o que vai ter de camadas, né. Geralmente aí vai ter só uma base e uma capa, né, com espessuras baixas aí. E se a gente tiver uma necessidade, como às vezes cada via às vezes vai ter um solo um pouco diferente, um CBR um pouco diferente, né, pode ser que tenha a necessidade de fazer alguns reforços, né, nesse subleito, em algumas vias mais do que em outras, mas de forma que fique aí um pouco mais homogênea, tá? Então, sem entrar em muito detalhe de dimensionamento, sem entrar em nada muito técnico, essa é a teoria, né, que a gente precisa aí para ter um básico de um dimensionamento, nesse exemplo nosso aí de um loteamento, né, de um loteamento aberto ou fechado. Hoje a gente tem também, né, muito usado no Brasil, um terceiro método, né, que seria muito usado para fazer a retroanálise disso, tá? Então não em obras urbanas, mas se tiver uma obra de rodovia, né, DR de São Paulo usa muito isso, dimensiona-se lá pelo CBR e depois faz a retroanálise, né, pelo método mecanístico, que seria usando lá módulo de resiliência, equação de fadiga, tudo mais. Então a gente pode, se fosse uma rodovia, né, na frente desse loteamento, por exemplo, tivesse uma rodovia e a gente tivesse que fazer um projeto lá para duplicar essa rodovia, por exemplo. Então a gente aí ia fazer um projeto um pouco mais detalhado, né? Vai ter um tráfego muito maior, às vezes tráfego médio, tráfego pesado, N's mais elevados, né? O N que a gente fala é o número N, é o número de solicitações de um eixo padrão, passando ali pela via, né? Então é um número que o volume de tráfego que vai ter, a gente faz uns cálculos, né, para poder transformar em quantas N10 a quinta, 10 a sexta, 10 a sétima lá que vão solicitar esse pavimento. Então quanto maior o N, maior o tráfego. Então eu estava dando esse exemplo da verificação, né, pelo método mecanístico. Então se dimensiona lá geralmente pelo CBR, e aí se faz essa retroanálise para analisar as tensões em cada camada, né, no topo da capa, na interface entre a capa e a base, ou outras camadas de capa que forem ter, entre base e subbase, lá no subleito. A gente vai analisando todas essas tensões e vendo ali se passa o dimensionamento. Porque às vezes, mesmo a gente fazendo lá no método do CBR, pode ser que ainda tenha alguma tensão em alguma dessas camadas de capa. Então a gente passa a ter uma análise melhor, uma análise já de solicitação, né, da resistência mesmo, né, desses materiais. Então a gente acaba tendo um passo muito maior, né, um passo muito mais preciso aí nesse dimensionamento. E aí depois um quarto
um quarto método, né, é o método Medina, né, que está sendo muito falado hoje. A gente já tem norma, né, desenvolvida aí lá junto lá com o pessoal do DINIT, né, e aí tem norma, já tem software, né, para isso. Então ele acaba tendo uma análise muito mais precisa, né, dos materiais. Inclusive, se eu vou usar uma, um material diferente lá na capa, uma capa com polímero, com borracha, com alguma coisa assim, esse método Medina a gente consegue ter uma análise mais precisa, né, do que a gente não consegue lá no método do CBR. Então ele tem uma espessura equivalente lá para capa, para binder, e não entra no mérito do material, né, que é um método um pouco mais empírico, né, mais aplicar tabelas, ábacos, tudo mais. Então aqui, né, nesse método Medina, a gente já consegue fazer as tratativas aí para esse tipo de materiais. Então a gente consegue ter uma análise muito melhor. Então é a evolução, né, evolução dos métodos de dimensionamento. Mas o gargalo que a gente tem hoje não é nem a formação dos profissionais para aprender a utilizar esse método, né, a fazer o dimensionamento por aí. Só voltando lá no método CBR, a gente aplica fórmulas, ábacos, né? No método mecanístico, né, a gente já usa software como o Elsin, por exemplo, né, para fazer lá os elementos finitos e analisar as tensões. E aqui no Medina a gente já tem também, né, esse software já desenvolvido, a gente tem muito mais embasamento, teoria tem que ter, né? Mas o gargalo, né, como você estava dizendo, não é nem tanto aprender a usar esse método, a fazer o dimensionamento por ali. Mas o gargalo hoje é a gente ter laboratórios que façam os ensaios, né? E a gente está nessa etapa, né? Nessa etapa de desenvolver, de melhorar, né, o padrão aí dos nossos laboratórios, porque não adianta eu falar que, até no método mecanístico, né, não adianta eu falar lá que vai ter um módulo de resiliência X em uma determinado material, se eu não consigo depois aferir isso, né? Se eu não consigo ir lá fazer esse ensaio para ver quanto vai ter de módulo de resiliência naquela base, naquela capa. Então eu estou usando números teóricos, mas depois eu não consigo verificar lá na prática. Então, tanto no mecanismo quanto no Medina a gente tem esse gargalo. E lógico que isso aos poucos vai mudando, né? A gente vai tendo mais acesso a esse tipo de ensaios. Hoje em dia a gente já tem muito mais laboratórios preparados, né? Nem são assim ensaios tão caros, equipamentos tão caros, mas é uma questão de cultura mesmo. A gente vai precisar migrar para isso, né? Então vários outros tipos de ensaios aí que são mais modernos, mais precisos, vamos dizer assim, e que fazem parte dessa nova evolução aí dos métodos de dimensionamento, tá? Eu não tenho visto ainda muito uso dele, né, mas é a tendência para o futuro. Como eu falei, o que a gente vê bastante, principalmente, né, em São Paulo, dimensiona com o método do CBR, depois faz retroanálise com método mecanístico, né? Modo de resiliência, tudo mais. Então já é um passo bem maior, um passo bem mais preciso do que apenas aplicar aquelas tabelas de CBR, de coisas de décadas atrás, né? Que a gente levou um tempo para a gente começar a evoluir um pouco aí nessa questão de dimensionamentos. Mas, enfim, só tô eu falando e ninguém está colocando dúvidas. Pessoal, essa live a gente está, né, tá aberto aí, né, para a gente comentar sobre dúvidas. A gente está passando aí pela semana de estradas. Ontem a gente começou o evento, né, a aula 1, a década de ouro do mercado de estradas. Ela já está liberada, centenas de pessoas já assistiram. E a gente tem um desafio lá também, né, de você colocar o seu resumo da aula 1 e você poder concorrer a uma análise de obra comigo. Uma análise de obra ou orçamento, né? Eu expliquei certinho como é que funciona lá. Então vocês podem postar o seu resumo, os seus resumos lá no nosso grupo de dúvidas do WhatsApp, onde também o pessoal está interagindo, está fazendo network. Tem gente até fechando negócio, fechando café lá para fechar parcerias, né? Então, essa parte legal aí do pessoal se conhecendo, a gente fazendo network, né? A gente não está presencialmente, mas a gente tem as ferramentas aí para a gente poder interagir, né? E esse é o momento aí, né, de vocês trazerem dúvidas. Então, quem assistiu a aula 1, né, quem assistiu, comenta aqui, eu assisti, né, só para a gente saber, aí para a gente, né, ter um feedback aí, sabendo que o pessoal esteve lá, né, já assistiu a aula 1. E você pode trazer alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, alguma virada de chave, alguma coisa que você viu lá que você não sabia, que você não enxergava, né? Ou trazer assuntos também relacionados aí à pavimentação, à infraestrutura.
pessoal? E na sequência aí das aulas, né, da Semana de Estradas, amanhã já cedinho, né, às 6 da manhã já libera a aula 2, os 4 pilares de uma obra rentável. A aula tá incrível, né? Ali realmente a gente vai começar a aplicar os pilares para tornar a obra rentável, né? O Lázaro eu assisti, o Walter eu assisti, olha lá, pessoal participando aí, né? Então amanhã, né, libera essa aula, né, para a gente já começar a tornar a nossa obra rentável, né? Eu vou mostrar para você quais são os pilares e como você pode aplicar esses 4 pilares em uma obra rentável. E na sequência, na quinta-feira, já vai ser liberada a aula 3, que também está incrível, o GPS para você lucrar com obras rentáveis. Tá? Então, como que a gente aplica toda essa teoria? Como que a gente pega aqueles pilares, né, aqueles 4 pilares, a gente coloca em prática para a gente poder começar a gerar resultados nas obras, a gente ter obras rentáveis e o principal, a gente também ser valorizado por isso, né? Porque também não adianta a gente só fazer as melhorias lá na obra e a gente não entender como que isso pode ser revertido também para o nosso projeto pessoal, né? Para o nosso reconhecimento, né? Olha lá, o Alisson também, eu assisti, excelente aula, professor, valeu. Olha, eu fico muito feliz, né, de poder chegar a tantas pessoas, a gente poder trazer um conteúdo aí de valor, né? Eu falei um pouquinho lá na aula, né, que no tempo que eu ainda não tinha, né, esse projeto na internet, que não tinha essa facilidade, né, da internet, eu treinava o pessoal lá na sala técnica e o máximo que eu chegava, né, o máximo que eu tinha era 3 pessoas ali na sala, né? Então a gente fazia, entrava gente nova, às vezes a gente fazia lá, fechava a sala de reunião, interditava a sala de reunião por alguns dias e a gente ia passando essas coisas, né? Ia falando lá sobre, desde o início, né? Como que a gente faz, como funciona o estaqueamento na obra, como funciona uma plataforma, né, de um projeto geométrico, como que funciona tudo que a gente tem que ler no projeto, tudo que a gente tem que tirar do projeto para poder executar, né? Eu falo muito sobre projeto, né? Só que assim, no enfoque não de projetar, não sou projetista, né? O foco do meu trabalho aqui não é esse, mas o foco é da gente ter o conhecimento o máximo possível de projeto, de como é feito um projeto e como a gente precisa executar aquelas coisas. Então, de a gente entender muito bem o projeto, né? A gente falou aqui hoje sobre dimensionamento, mas assim, quando você vai tocar a obra, esse dimensionamento já está pronto. Quando você vai executar a obra, vai orçar a obra, tudo isso já foi feito, esse dimensionamento já fez parte do projeto. Mas a gente tem que ter noção disso, até para a gente procurar alguma falha que de repente pode ter acontecido, ou em alguma alteração, a gente fazer alguma alteração durante a obra, então a gente tem que ter muita noção das coisas, né? E assim, eu não imaginava, né? O máximo era 3 pessoas ali, a gente fazia escolinha de apontador também lá pro trecho, mas eu não imaginava do impacto que a gente ia conseguir, o que eu consigo hoje aqui em eventos como esse, né, de chegar a tantas pessoas. Então aí amanhã a gente segue aí, né, cedinho já libera essa próxima aula dos 4 pilares, né, como a gente vai poder tornar uma obra rentável, né, o que a gente precisa para tornar uma obra rentável e a aplicação dele, né, fechando principalmente na terceira aula o GPS para você lucrar com obras rentáveis. Né? Então quem está chegando aí, né, o Vitor, o Aldo chegando, né, a gente está falando aqui hoje é o momento, né, a live aí é o momento de tirar dúvidas, né, da nossa aula. A aula foi gravada, né, então já está disponibilizado no YouTube. Para quem não assistiu, tem os links aí, né, já estão lá no YouTube. A gente tem esse momento daí para a gente poder tirar dúvidas, né? Então a gente pode ir trazendo dúvidas sobre a aula, né? Sobre os assuntos lá da aula. Se você não, por acaso caiu de paraquedas aqui, não está no evento, entra no link da bio. Link da bio você pode se inscrever, a gente tem acesso lá ao nosso grupo do WhatsApp, onde são disponibilizados os links. E também por e-mail, né, também são enviados os links das aulas. A aula 1 já está no ar, subiu ontem, amanhã sobe a aula 2 e depois quinta, aula 3, tá? Então esse momento é um momento, né, que podem trazer dúvidas, trazer assuntos aí relacionados à pavimentação para a gente poder ir ampliando esse leque, né, e ampliando esses conhecimentos aí que a gente precisa, né? Se a gente estivesse numa sala de aula aqui, já fazia a pergunta na hora, né? Mas como a gente está aqui online, então esse é o momento, né, para trazerem as questões aí, as dúvidas. Ó, o Marcelo falando aqui, boa noite, 2018 e problemas com traço CBOQ
projetado com CAP sem polímero, então era CAP convencional. A rodovia em questão era BR-364 Mato Grosso. O projetista desenvolveu um traço sem polímero e de fato não funcionou. Então, ele continua lá. Vocês poderiam dizer se o DINIT exige traço com polímero para rodovias do estado? Então, eu nunca toquei obra no Mato Grosso. Na verdade, eu participei de um leilão de concessão recente, foi considerado polímero, mas foi considerado assim a nível de qualidade da concessionária, né? Eu não sei dizer se no estado, as obras estaduais lá, eles exigem. Mas a questão desse CBOQ, né, projetado com CAP sem polímero, a gente sabe que os CAPs com polímero, né, os CAPs com borracha, com polímero, a tendência é eles serem, né, melhores do que o convencional. Então, por isso que né, é feito tanta pesquisa e desenvolvimento para isso. Realmente eles têm uma performance melhor, né, eles têm um comportamento melhor. Então, não é porque foi sem polímero que às vezes pode ter dado problema, tá? Um traço sem polímero não funcionou, se exige traço com polímero. O que a gente vê, eu acho que eu comentei hoje lá no grupo, no grupo de dúvidas, a gente falou um pouco sobre isso. A gente vê alguns estados que às vezes estão fazendo alguns incentivos, né, na questão de ICMS reduzido, para poder incentivar, né, que se use mais CAPs com polímero, CAPs com borracha. Se eu não me engano, Mato Grosso era um deles, que acho que ou isentava o ICMS ou ele reduzia o ICMS para poder utilizar. Se eu não estou enganado, São Paulo também é outro, né, que também tinha esse incentivo, vamos dizer assim, mas porque a gente sabe que é um CAP muito melhor, então ele pode ter uma resposta muito melhor, principalmente ao longo do tempo, tá? Mas, como eu falei lá também, lá no grupo, o feijão com arroz bem feito funciona muito bem. Então, a gente fazer um bom dimensionamento, né, um bom projeto, né, uma boa dosagem de CBOQ, né, trabalhando ali com volumes de vazio legal, com teor, né, que não seja muito alto. A gente sabe que quanto mais CAP no traço, pior, né? Excesso de betume é pior do que a falta de betume, né? Então a gente tem que ter um projeto muito bem feitinho e muito bem acompanhado, muito bem usinado, muito bem aplicado. Então tem vários cuidados, tanto na usinagem quanto na aplicação, e vai funcionar bem. Uma coisa que às vezes a gente vê que o pessoal peca, e a gente também comentou isso lá no grupo, acho que hoje ou ontem, sobre o CAP 3045, 5070, né? O 3045 ele tem sido muito mais usado, né? Ele funciona muito melhor aí que o 5070, que está meio que caindo em desuso. Agora a gente vê, infelizmente, muita gente usando o 5070 por aí sem ter muito critério, muito parâmetro. E aí às vezes poderia ter passado por 3045, que teria um CAP um pouco melhor, né? Mesmo assim, mesmo a gente falando um pouco melhor, ultimamente a gente também tem tido muito problema de qualidade do CAP, né? A gente tem poucas refinarias, né? Refinarias todas concentradas em uma empresa só, né? Que é a Petrobras, estatal aí, e a gente acaba não tendo concorrência aí para o CAP. Então todo o CAP é refinado, produzido lá pela Petrobras. Por mais que hoje a gente tem várias distribuidoras, a gente tem essa facilidade, né, de poder comprar de várias distribuidoras, a origem dele acaba sendo a mesma. Então, na prática, a gente vê que ao longo do tempo, ao longo dos anos, aí tem caído muito a qualidade desse material. Por isso também é uma preferência aí para tentar sair do convencional, né, tentar ir para os novos CAP que estão sendo desenvolvidos, né, com polímero, com borracha, né? E assim, CAP é igual marca de carro, né? Às vezes tem gente que tem uma preferência por um, tem preferência com o outro, tem gente que já teve muitas boas experiências com borracha, tem gente que às vezes teve más experiências com borracha e acaba não gostando. Então é um pouco de gosto, mas a gente sabe que o convencional bem feito funciona muito bem, e os modificados, né, os vários tipos de modificados que a gente tem uma qualidade melhor, né? Tem uma tendência aí da gente ter um produto final melhor. Um outro método também é o asfalto morno, né? Que também tem sido muito, muito falado e usado até, não em tão ampla escala,
Mas o asfalto morno também é uma solução também bastante interessante, porque o CBUQ, né, o CAP, que você usa lá para fazer o CBUQ, quando você está usinando, né, quando você está lá no maçarico, lá fazendo lá o CBUQ, esse CAP ele já está oxidando, né, então ele já tem um estresse, né, ele já oxida quando a gente está usinando, está produzindo a massa. Então daí ele já começa o seu processo de degradação. Né? Então, quanto menos você aquece ele, você tendo um método, né, que permita isso, né? Não adianta eu fazer um CBUQ convencional e eu trabalhar ele mais frio e falar que não vou oxidar o CAP porque o Sérgio falou na live que o CAP oxida. Não é assim, né? Aí a gente não vai ter uma massa de qualidade, mas a criação desse método do asfalto morno foi pensando nisso, né? Em eu ter um consumo menor de energia, né? Porque hoje a gente tem uma dificuldade com energia, né? Então, hoje qualquer lugar do mundo, qualquer área, né, da indústria, eles estão buscando sempre a gente ter uma economia de energia, justamente por causa de custo. Então, quanto menos energia eu usar em qualquer processo, eu posso fabricar plástico, fabricar qualquer coisa aqui, uma siderurgia. Quanto menos utilização de energia eu tiver, eu vou ter um custo mais baixo, né? Isso é óbvio, né? Mas assim, pensando em menos energia, automaticamente menos poluição também, pensamento em meio ambiente e tudo mais. Mas, tecnicamente, né, essa questão de eu conseguir trabalhar com uma temperatura menor de produção, eu oxido menos o CAP, eu estresso menos esse CAP. Então, essa questão de asfalto morno é isso. Então, é um método aí mais ou menos novo, né? Eu acredito que deve ter uns 10 anos mais ou menos, né, que eu comecei a ver obras aí com isso. Então é uma outra solução também. Já é um CAP diferente, um processo diferente, e a gente pode ter uma resposta muito melhor. Se alguém já trabalhou com morno, né, quiser comentar alguma coisa, quiser contribuir com alguma coisa, eu nunca acompanhei de perto, né, obra com asfalto morno, teve uma obra há um tempo, mas eu não tive oportunidade de estar no dia a dia lá. Então, asfalto morno, essa questão aí também é bem bacana. Se alguém já trabalhou, tiver informações sobre asfalto morno, quiser contribuir com a gente, pode comentar. Né, Bernardo chegando também, boa noite. Na época quem fornecia era a Greca. Né, como eu falei, a gente tem várias distribuidoras, né? Greca é uma das maiores, né? Tem também os asfaltos modificados, tudo mais. Mas é isso, né? Só fechando essa questão do Marcelo, é, não é exatamente por ter usado algum CAP com polímero ou não, ou pelo tipo de CAP que pode ter dado problema. A gente pode até falar um pouquinho sobre essa questão de problemas em obras, que também é uma coisa que a gente conversou bastante lá no grupo, né? O processo de asfalto morno exige um tipo de usina específica? Sinceramente, não, porque não é uma usina específica, isso com certeza não. Mas talvez você tenha que fazer alguma adaptação nela. Eu não lembro nessa obra específica se teve alguma adaptação ou se era algo simples, tá? Porque, por exemplo, hoje em dia também está se fazendo muito com RAP, né? Hoje está se misturando o fresado, né, para poder fazer asfalto lá com um percentual de fresado. Então aí sim você tem alguma adaptação ali para você poder incorporar isso. O morno, a gente precisaria ver, né, alguém que trabalhou com asfalto morno para saber. Mas com certeza alguma adaptação mais específica aí na usina não. O CAP eu acredito também que seja um CAP específico, né? Com certeza vai ser um CAP específico. Falando sobre pontos, cuidados, né, principalmente aí sobre problemas, né? Vamos pegar o tópico problemas de obra aí, que talvez seja esse caso aí que você tenha passado, né? Pessoal, lembrando, coloquem, né, podem colocar dúvidas aí, assuntos relacionados, dúvidas sobre a aula ou dúvidas gerais sobre pavimentação. A gente está falando aqui com o Marcelo, falando aqui então sobre problemas. Você teve uma obra, né, teve um problema lá no CBUQ e tudo mais. A primeira coisa para a gente ver numa obra, isso aí é o pulo do gato, né? Quem tiver papel aí pode anotar esses tópicos aí, que esses tópicos são importantes e toda obra aí a gente tem que ficar atento aí com eles, né? O primeiro passo é a gente dar uma olhada no dimensionamento, né, que teve no projeto, né, que a gente tem para executar. Será que esse projeto ele
o projeto da obra, né? Ele tem lá um dimensionamento certinho, tem o estudo de tráfego, né? A gente tem acesso ali como foi feito o estudo de tráfego, quantos dias foi feito contagem, né? Para a gente dar meio que uma investigada como é que foi feito. Esse dimensionamento que eu falei mais cedo, né? Mais no começo da live, a gente falou sobre os métodos de dimensionamento. Eu dei um exemplo lá de fazer pelo método de Nietzsche e depois fazer a retroanálise, né, pelo método mecanístico. Então, será que foi feito isso? Né? Será que chegaram a essa verificação para ver se tem intenções ou não? Então, uma boa conferida no projeto, né, ver o que está pedindo, né, quais são os parâmetros todos ali que foram colocados, qual é o crescimento que está lá no nosso dimensionamento, o crescimento do tráfego, quais foram todos os parâmetros ali, será que não tem algo que está muito justo, às vezes que podia ter aumentado um pouco a espessura, alguma coisa assim que passa a deixar um certo risco nesse dimensionamento. Então isso é uma coisa importante. Aí outra coisa, daí a gente vai começar a obra, a gente tem os furos de sondagem, tem vários furos de sondagem. Né? Não é uma boa prática a gente pegar e adotar aqueles furos de sondagem, né, que foram feitos para depois executar a obra. Então a gente já tem que ir fazendo os nossos furos, né? Fazendo vários furos, muito mais furos, para você ter muito mais conhecimento do material. E principalmente também saber se não teve alguma alteração, porque vai que foi feita essas sondagens há muitos anos atrás, depois foi feito o projeto, depois foi feita licitação, esse tipo de coisa, e daí agora pode ser que tenha se alterado alguma coisa, alguém se é uma estrada de terra, né? Às vezes estão sempre cascalhando, sempre passando patrol, alterando o léu primitivo, mudando esse material do subleito. Lógico que o que está mais embaixo é o mesmo, né? Ele não se altera. Mas o mais superficial ali pode ser que tenha algumas alterações, né? A gente nunca sabe o que aconteceu ali nesse primitivo, né? Então, a gente fazendo os nossos furos, a gente tem uma gama maior de furos, né, para fazer mais furos até para ir conhecendo lá o material. E aí a gente vai começar a fazer a execução da obra. Então, um outro ponto importante é a gente já fazer ali as dosagens, né, o nosso traço, né, o nosso projeto do CBUQ, das materiais de base e tudo mais, esses estudos de jazida, né, da onde vão vir o solo, como é que está o subleito, se eu estou encontrando os mesmos resultados ali de subleito que eu tinha, o CBR que eu tinha no subleito, ou de repente nos meus furos, nos meus ensaios, o CBR deu outro, muito menor. Né? Então tem que ser revisto esse dimensionamento. Né? Senão vai que ia ter um CBR lá 10, 12, por exemplo, 15 lá no subleito. E aí a gente começa a fazer esses estudos e acaba dando um CBR muito menor. Então a gente tem que rever alguma coisa lá, né? E aí depois durante a execução, a gente ter o máximo possível de acompanhamento de qualidade. A qualidade, ela vem também de alguns tópicos, dos materiais, então a gente tem que ir lá estudar, coletar materiais lá na nossa jazida, nesse subleito, aí a gente ter um acompanhamento dessa usinagem, também é outra palavra importante, acompanhamento da produção da massa, acompanhamento da aplicação de todos os materiais. Então a gente passa a ter um controle tecnológico efetivo. Tá? Então a gente começou lá investigando o que tinha lá no projeto, no dimensionamento, nas coisas, vendo aqui o que tem na jazida, na brita, na pedreira, no CBUQ, desenvolvendo um bom traço e fazendo um bom acompanhamento. Então com tudo isso a gente passa a ter certeza ali do nosso projeto. Aí a gente ainda tem os problemas do tráfego. Né? Hoje caminhãozada ela passa lá com excesso de carga e aí o dimensionamento vai para o saco. Né? E também pode ser que não foi previsto que ia ter um tráfego muito maior e depois, na hora que libera a via, o tráfego está muito maior. Acabou atraindo muito mais tráfego na via do que era previsto. Tá? Então, entendo que tem todas essas variáveis, mas a gente pode mitigar tendo ali o máximo de cuidado no que a gente está executando. O que não depende da gente, que é o tráfego, aí é outro ponto. Né? Mas a gente tem que documentar, tirar foto de tudo, ter toda a documentação aí para a gente poder eventualmente defender caso haja algum problema, tá? Marcelo, então acho que é isso sobre essa sua questão. Tem gente pedindo para entrar, vamos ver se a gente consegue. O Edmar, vamos ver se a gente consegue aceitá-lo aqui. Vamos ver se a gente consegue conexão. Marcelo comentando lá, controlava a pedreira para a característica da rocha tendia a gerar brita laminar. É importante. Né? A laminaridade lá
da brita, ela fala muito, né? Dá muito problema ali de qualidade. Vamos ver aqui, a gente está tentando entrar ao vivo com o Edmar. Alô, Edmar. Edmar ativou o vídeo, só que não estamos vendo ainda. Tá me ouvindo, Edmar? Tenta falar alguma coisa aí. Estamos tentando conexão. Comecei a ouvir o Edmar, mas o vídeo não entrou. Você quer mandar de novo, Edmar, o pedido para participar? Tenta sair da live, entrar novamente e aí você manda o pedido para participar. Tá? Daí talvez a gente consiga conexão. Só voltando aqui no Marcelo. Então ele falando, controlava a característica da rocha. Então isso é importantíssimo, ficar sempre em cima da pedreira ali, do material que está sendo produzido. Às vezes a gente muda de bancada, né? Pega um outro veio de rocha, vai mudar ali as características. Porque não é um material natural, né? Por mais que seja uma brita, né? Tem a jazida lá de pedra, que a pedreira é montada lá para fazer a exploração, mas é um material que ele vai ter variações, né? Ele vai mudar aí ao longo da exploração, né, que vai sendo feita. E aí também na britagem, né? Uma coisa que é muito do feijão com arroz, aí que é muito importante na qualidade, é controlar a britagem desse material, a granulometria do material. Então não é nada novo, nada tecnológico, mas é o beabá, feijão com arroz. Então é importantíssimo isso. E essa questão da brita lamelar, ela acaba ficando muito comprida, né? Ela meio estreita, meio compridinha assim. Então tem aquele ensaio, né, que você pega um paquímetro, que você fica lá sofrendo lá, pegando várias britas lá para poder ir vendo o quanto ela é lamelar. Então se ela é muito lamelar, aí ela acaba prejudicando a qualidade da massa. Então, uma atenção especial a esse ensaio e a todos os outros ensaios de brita. E falando também sobre ensaio de brita, lá no começo da obra, né, quem estava falando sobre a preparação, sobre o início da obra, sobre as coisas que a gente tem que seguir ali, assim, ensaios que uma pedreira tenha, né? Tem lá durabilidade, lamelaridade também, vários ensaios, obrigação da pedreira de ter, né? Muitas vezes pedreiras são pedreiras mais comerciais, né? Vendem ali qualquer coisa para material de construção e para fazer concreto, para fazer laço de brita, outras coisas servem. Mas depois para fazer pavimentação, principalmente para fazer CBUQ, já tem um pouquinho mais de controle, a gente tem muita coisa para se adequar. Mas muitas vezes a pedreira tem lá os ensaios dela, que vão lá dizer lá a sanidade, lá tudo do material, as características do material, mas isso muda ao longo do tempo. A gente não falou aqui que você pega uma outra bancada, né, pega um outro veio de rocha, ele já vai dar variação, né, já vai ter alterações nessa rocha. Então é importantíssimo, a primeira coisa, a gente já contratar esses ensaios especiais, né? Chamamos de ensaios especiais, que não é às vezes qualquer laboratório que faz. Então você às vezes tem que pegar, mandar para um laboratório um pouquinho mais equipado, um pouquinho mais especializado, para fazer esses ensaios aí, para caracterizar o máximo possível essa rocha, essa brita, né? Para a gente poder ver se realmente se ela vai encaixar, se a gente tem algum problema de alguma peneira que às vezes vai escapar ali, né? Então, importantíssimo a gente conhecer o máximo possível desse produto e aí depois a gente vai acompanhando durante a obra, né? Você não vai também ficar fazendo ensaios desses de caracterização mais profundos aí, vários ao longo da obra. Mas dependendo da complexidade, dependendo aí se mudar muito material, aí de repente é indicado. Tá, mas pelo menos lá no início é importantíssimo fazer os seus próprios ensaios, e esses ensaios aí mais detalhados, né, porque uma economia aí nessa questão aí, nesse ponto aí, com alguns R$ 1.000 aí a menos aí do ensaio, a gente pode ter muitos problemas lá na frente, daqui a pouco sai prejudicando a qualidade da obra, tendo que refazer serviço que acaba sendo infinitamente mais caro
do que alguns ensaios de rocha. Tá? Então a gente tem que fazer mesmo, não tem como. Boa noite, pessoal chegando aí, pessoal agitando aí a nossa live. Estamos em plena semana de estrada. Se você caiu aqui de paraquedas, né, a gente está na semana de estrada, seu contrato de obra rentável. A gente teve ontem a aula 1, foi liberada a aula 1, a década de ouro do mercado de estrada. Se você não assistiu, o link está no nosso grupo do WhatsApp, na nossa comunidade do WhatsApp. Já está liberado lá no YouTube a gravação da aula. Amanhã, às 6 da manhã, libera a segunda aula, os 4 pilares de uma obra rentável. E depois, na quinta-feira, a gente fecha com o GPS para você lucrar com obras rentáveis. Então, você vai poder começar, né, mesmo que você esteja começando do zero, a começar a ver o que é necessário para ter obras rentáveis, aplicar isso e também ser reconhecido aí por ser o maestro, por estar gerando esses resultados na obra, né? O Alisson, aqui, recentemente recebeu a notificação na prefeitura na qual havíamos executado uma obra de pavimentação há exato 4 anos e meio, relatando que alguns pontos da estrada apresentavam patologias. Durante uma visita no trecho em questão, identifiquei que a drenagem superficial e as caixas de captação de água pluvial que foram executadas estavam completamente assoreadas. Em alguns pontos, a vegetação já havia coberto todo o dispositivo de drenagem superficial. Claramente, a falta de manutenção e limpeza desses dispositivos causaram todas as patologias encontradas. É isso mesmo. Alisson, justamente eu falei desses pontos, né, que a gente já tem quando a gente pega uma obra, a gente vai começar uma obra, a gente já tem que ir atrás dessa documentação toda, de verificar essas coisas e evitar problemas futuros, né? É importantíssimo você ter, né, esse histórico, você ter os ensaios, né, de tudo que você fez, para comprovar que você fez seguindo a norma, tudo mais. Se o dimensionamento não é seu, você seguiu, ou se o dimensionamento é seu, o próprio dimensionamento também é uma evidência, né? E aí você tocou em pontos importantes, né? Porque a drenagem superficial, as caixas de captação de água pluvial que foram executadas estavam completamente assoreadas. Então, primeiro ponto, você já falou aí, a manutenção da drenagem, né? A conserva ali da via, né? Se assoreia tudo, se você tem aquele mato ali na sarjeta e de repente a água já não corre mais na sarjeta, né? Acho que todo mundo já viu várias vias aí, tem tanto mato do lado ali do meio-fio da canaleta, às vezes, que daí acaba entupindo tudo ali, né? Fica solo ali pela sarjeta e mato, né? E aí a água, ao invés de correr pela sarjeta, ela corre pelo pavimento. Então ela já vai estragando todo o pavimento, já vai deteriorando todo o pavimento. Então, foto, né? Foto disso aí tudo, evidência disso aí tudo, e aí a gente tem já uma suspeita de que pode ter sido causado por essa falta de conserva, né? Falta de manutenção ali nos dispositivos de drenagem, né? Que pode estar ocasionando aí esses problemas. A vegetação já vai coberta todo o dispositivo de drenagem superficial, que é o que a gente falou, daí a água, né, quando chove a água vem, a água corre por cima do pavimento, né? E a falta de manutenção e limpeza causaram todas as patologias encontradas. É muito comum, não sei se é obra urbana, é obra urbana, você falou, né? Prefeitura. É muito comum em prefeitura também, a gente faz a via, faz as guias de sarjetas lá, e aí fica as calçadas para os moradores fazerem, né? E aí os moradores acabam não fazendo as calçadas. Então acaba sendo um ponto que infiltra a água, né? Pode ser que esteja tudo em terra ali, conforme vai chovendo, essa água já vai direto ali para o pavimento. E geralmente em obras urbanas a gente também faz dreno, né, no pavimento, a maioria das obras aí. Então é um outro ponto também para verificar. Verifica se foi feito também calçada lá, porque não só a falta de manutenção nessa drenagem, que é um ponto importantíssimo, mas pode ser que a ausência também de uma impermeabilização ali nas calçadas também pode estar trazendo água para esse pavimento. Outro ponto, né, que eu falei, verifica lá todos os ensaios, verifica dimensionamentos, tudo que foi feito, né, se não estava tudo às vezes muito justo, mas é isso daí. E um ponto importante, vai na obra, não sei se é próximo aí, se você está sempre aí, vai na obra no dia de chuva, aquele dia que chover, que você vai descer naquela enxurrada,
que daí vai ficar bem evidente também essa questão da conservação ali da drenagem, dos dispositivos, né? Tudo cheio de mato, tudo mais, que a água às vezes já pode estar indo direto por cima do pavimento pela drenagem não estar funcionando, né? Então a gente tem vários pontos, e a questão aí, num caso como esse, né, que deu problema e que aconteceu já um BO, vamos dizer assim, é a questão de investigar. Então agora é a hora da engenharia, né? É a hora da gente ser investigador e unindo todos os pontos, né? Pegando todo o máximo de informação. Qualquer coisa que estiver fora ali, hoje na operação dessa via, e qualquer coisa acaba tirando a culpa da execução, né? E lá do outro lado, qualquer coisa que estiver dentro, que estiver bem acompanhado, tiver relatório, tiver ensaio, acaba protegendo, né, blindando a execução lá do outro lado. Então temos essas duas faces, né, para a gente cuidar, e duas pernas, vamos dizer assim, uma de defender ali o que foi executado e outra de levantar todos esses pontos que possam estar prejudicando aí o pavimento, e aí a vida útil do pavimento vai lá para baixo, sendo que você não tem essas manutenções, não tem não tem garantida as condições de funcionamento. Devia fazer um manual do usuário, né, igual o pessoal faz em apartamentos, né? Você recebe o manual do usuário e lá fala, olha, você tem que fazer manutenção, e, sei lá, nas coisas que foram feitas aqui no apartamento. Não existe isso, mas isso aí já é para ser de conhecimento, né? E agora é hora de aplicar, né? Isso daí, é hora da engenharia funcionar ali e unir todos os pontos ali para poder fazer a defesa, se realmente não houve nada, né? Nenhum problema, nada. Mas está com cara aí de ser ocasionado realmente aí por essa falta de manutenção, tá? Isso aí é um caso, assim, que é muito comum em prefeituras, principalmente, né? E a pessoa faz a obra, né? Muitas vezes suprime coisas na drenagem, né? Muitas vezes não quer fazer drenagem, acaba cortando coisa. E aqueles papos de quem não entende que tem a caneta. Fala, vai chover, mas em quantos minutos por ano, por exemplo, essa chuva ela vai, por exemplo, invadir a pista e não vai suportar, né? E assim os caras pensam, cara. Eu já ouvi da boca de prefeito falar isso. Mas quantos minutos? Né? Então isso aí quanto vai custar? Vai compensar? Né? Porque assim, quando a gente dimensiona, né, a drenagem, tem a sarjeta aqui, ela já é dimensionada, né, sabendo que vai invadir um pedaço da pista. Então ela tem uma certa calha aqui. E dentro lá da chuva centenária, lá que tem, né, que é dimensionada, a gente sabe que em X dias, estatisticamente, isso aí não vai suportar e ela vai ter um excesso, pode, sei lá, dar um alagamentozinho ali na via, alguma coisa assim. Mas a hora que esses caras querem cortar coisa lá e tal, querem enxugar, eles estão lá com a caneta. A hora que acontece esses 4 anos e meio depois, a pessoa já não está nem mais lá. Não sabe nem o que aconteceu. Sabe aquele pedreiro que te contrata para fazer um negócio aqui, e ele faz, e daí tem alguma coisa que ele vai fazer do jeitinho dele lá, na gambiarra, daí ele fala assim, não, eu sempre fiz isso, nunca deu problema. Nunca deu problema, porque ele acaba a obra e ele vai embora, ele não volta na obra para saber o que aconteceu. Então não tem esse histórico, né? Então, dentro de uma prefeitura, dentro de qualquer tipo de órgão, quem trabalha lá tem que ter esse histórico, né? Tem que ter essas historinhas que aconteceram em cada contrato. Porque senão a gente nunca cresce, a gente nunca tem essas lições aprendidas, né? Então, se de repente volta lá 4 anos e meio depois, né? E vê, foi drenagem que foi suprimido, tubulação, sarjeta, canaleta, alguma coisa que acharam melhor não fazer, isso pode ser que dê problema lá na frente. Então, se ninguém apropriar isso, né, ninguém colocar essa informação para dentro, lá na frente eles vão continuar fazendo as mesmas coisas, suprimindo os mesmos dispositivos de drenagem, dando problema lá na frente. Esse foi um exemplo, mas aqui nesse do Alisson provavelmente é a conserva, né? Conservação ali das drenagens, né? O pessoal chegando aí, Felipe, boa noite, Eduardo, Lázaro, o Lázaro comentando aqui. Aqui na nossa região temos escassez de cascalho. Estamos usando a Dinabase. Qual o conceito do professor e dos demais? A Dinabase é um aditivo, né, químico, né, melhorador de solo,
é um tanto antigo, eu conheço aí esses estabilizadores desde o início, né, da minha carreira, 27 anos aí. E na base, se eu não me engano, é aqui em Ibiúna, na Vargem Grande Paulista, né, na SP dos anos 50, que tem a empresa ali. Ele funciona muito bem. Esses estabilizadores químicos, eles funcionam muito bem, eles elevam o CBR, né, jogam o CBR lá para cima. Então, um solo que teria um CBR mais baixo, né, se, né, for feito um ensaio, for feito, né, que as condições se adaptam aí, consegue ter uma melhora boa de CBR com qualquer um desses melhoradores, eles funcionam muito bem. E aí você acaba usando, às vezes, ele sendo uma solução mais barata do que ficar trazendo pedra. E você falou, temos escassez de cascalho, né? Não sei qual região é, se você puder falar qual estado você está aí, é bom, bom para a gente saber. Mas você não tendo, às vezes, cascalho, não tendo, às vezes, uma pedreira próxima, a gente sabe que tem regiões aí que são bem, né, tem muito pouco recurso aí, principalmente de pedreiras próximas, né? Então tem que usar alguma coisa aí que consiga fazer um pavimento aí que atenda. E como esses estabilizadores eles acabam jogando o CBR lá para cima, então a gente consegue fazer, executar aí como se fosse um solo divino, assim, com CBR alto, né? Então essa que é a mágica. Se alguém tiver alguma experiência, alguma obra, alguma historinha sobre Dinabase ou esses estabilizadores químicos, né? Mas todas as obras que eu usei foram boas, né? A gente sempre teve bons resultados aí usando esses tipos de estabilizadores. O Pedro chegando. Boa noite, pessoal que está chegando. Marcos. William Instrumento. Fala, William. Beleza? Ó, Walter comentando também. Relatório fotográfico é muito importante em obra de estradas, uma defesa também para quem fiscaliza a obra, uma prova concreta. Sim, é bom para ambos os lados, né? É fundamental, né? Tanto para quem está fiscalizando, quanto para quem está executando. Relatório fotográfico, né? Fotos ilustram muito bem o que está acontecendo ali na obra. E hoje em dia tem esses aplicativos também que já sai até a coordenada, né? A gente coloca lá onde é a obra, tudo mais. Acaba tendo até uma certa confiabilidade, né, maior e uma rastreabilidade também, porque às vezes a gente pega a foto que veio do trecho, a gente não sabe onde é, né? Às vezes o pessoal manda lá e você fica meio perdido. Então, como tem as coordenadas, você coloca em qualquer navegador, aí no Google mesmo, você acha exatamente onde está lá. Então, de repente, a gente chega uma foto, uma caixa que foi feita aqui e tal. Só pela foto você não enxerga, mas a foto com a coordenada, com a rastreabilidade, a gente já pode ir lá no Google e ver exatamente onde é e já jogar isso em cima do projeto. Então, o relatório fotográfico é um dos pulos do gato aí, uma coisa importantíssima aí que a gente sempre tem que fazer na obra. Então, foto. Difícil era antigamente, que a gente levava a câmera lá e tinha que mandar revelar as fotos, né? Quem pegou esse tempo, quem tem cabelo branco aí já pegou esse tempo. Hoje em dia, hoje em dia é muito fácil com o celular, né? Com o celular a gente tira fotos boas ali, fotos com bastante qualidade. Naquele tempo, pra você ter uma ideia, a revelação do filme, né? O filme da foto entrava na CPU do serviço, né? Então dentro lá dos insumos lá de CPU, às vezes tinha ferramenta, alguma coisa assim, e tinha lá um 0, alguma coisa lá, que era para você produzir as fotos, né? Que era um negócio que custava caro, né? Hoje em dia, custo é zero, né? Então todo mundo com celular aí tem a facilidade de fazer bastante registro fotográfico das obras, importantíssimo. Ao Lázaro, cidade de Rio Verde, Goiás. É isso aí, Lázaro. Eu não conheço Rio Verde de Goiás, mas já tive com obra a uns 300 quilômetros daí. Né? Eu sei que às vezes tem regiões que é um pouquinho difícil mesmo de material. Eu já vi nessa região aí o pessoal puxar pó de pedra a 200 quilômetros para poder chegar na usina de CBUQ para ter uma massa um pouquinho melhor. Eu acho que conforme você for subindo no Brasil, espalhando aí para outras regiões menos densamente povoadas, é capaz de você ter DMTs maiores, né? Já vi algumas CPUs aí de lugares com DMTs muito maiores para a brita. Então, realmente, aí você tem que tirar leite da pedra. Você tem que encontrar soluções e essa questão desses aditivos químicos, de repente, é uma boa. É mais fácil você, por mais que esse que eu falei é de São Paulo, mas tem várias soluções aí no mercado.
com certeza é muito mais barato você levar tambores, um aditivo químico, e usar em larga escala, em algum lugar aí na obra, para você ter um custo mais baixo do que só ficar com soluções convencionais. Porque materiais, né, materiais aí que a gente usa nas obras, a primeira coisa é ele ser disponível na região. Né? Não adianta a gente pegar um material que eu quero fazer com BGS, BGTC, sendo que a minha pedreira está longe pra caramba. Então a gente tem que ir adaptando, né, vendo aí o mais que tenha disponibilidade na região, né, que seja comum de usar. É comum de usar porque é perto e tem o material, né? Não adianta querer usar um material que não tem, né? Felipe, falando aqui, qual bons livros você recomenda para estudo de terraplenagem, estradas, pavimentação no modo geral? Olha, livros, assim, a gente tem uma área, a gente está numa área que também não tem tanta literatura, assim, fácil da gente encontrar, como talvez outras áreas de engenharia, de dimensionamento, de estruturas, alguma coisa assim. Mas esses conceitos todos de dimensionamento, que eu usei muito, muito lá no início, tem 2 livros antigos, né, se quiser anotar aí, é do Laster Miller Vicenço, se não me engano. Então tem o volume 1 e o volume 2 lá de pavimentação, e ele fala também sobre esses métodos de dimensionamento, ele fala sobre as coisas que a gente usa, né? Então são 2 livros antigos, Feijão com Arroz, né? Que eu usei lá atrás e me ajudaram muito no início. Mas assim, a gente tem essa facilidade, a gente tem essa escassez um pouco de literatura, como eu comentei, mas a gente tem uma coisa muito, muito boa na nossa área, muito importante, que não vejo nas outras áreas, é que a gente tem facilidade de acesso à informação, tem facilidade de acesso a normas. Se você trabalhasse com hidráulica, qualquer coisa que você precisar, você tem que ter a norma da BNT, não sei o quê, entendeu? Não sei se tem outros órgãos que fazem normas também abaixo da BNT. Tudo bem que hoje, né, com as mudanças recentes aí no CREA, a gente teve lá aquele acesso à consulta de normas gratuita e tudo mais. Sempre me incomodou esse negócio de ter que pagar para ter uma norma, né? Enfim. Mas, na infraestrutura, na pavimentação, além da gente ter facilidade, norma, tudo gratuito, você entra no IPR, lá no DINIT, né, no Instituto de Pesquisas Rodoviárias, você tem os manuais, tem as normas, você tem especificações, tabela de preço, você tem tudo lá de graça. Né? Então a gente tem as normas do DENIT muito bem feitas, que são a referência a nível nacional para o país. Né? As outras normas, quando tem normas estaduais, são sempre referenciadas a elas. E depois, ao mesmo tempo, como DR, como, por exemplo, em São Paulo também tem tudo lá. Tem as especificações lá do DR de São Paulo, também tudo gratuito, tudo muito bem feito, muito bem elaborado, né? Então a gente tem essa facilidade. Então, o meu maior, a minha maior fonte de estudo hoje são as normas mesmo, as especificações do DR de São Paulo, do DR do Paraná também tem, do DINIT, né, a nível federal. Então, a gente tem acesso a essas normas. Então, qualquer método, né, que a gente vai usar aí de pavimentação, a gente comentou aí na live um pouco mais cedo, quem estava aí desde o começo, a gente falou sobre asfalto morno, né? Então, com certeza, existem normas em vários órgãos sobre asfalto morno. Então, tendo acesso a elas, estudando elas, a gente vai entendendo como que é. Ela fala tudo, fala como que são os materiais, como que você vai controlar esses materiais, como que é a execução, como que deve ser feito, né? Execução, depois como que você vai medir tudo isso, né? Como vai fazer o controle tecnológico, quais são os cuidados ambientais e tudo mais. Então, tem tudo nas normas. Então, hoje a minha maior fonte de consulta, de aprender as coisas, são nessas próprias normas aí que a gente tem na nossa área, aí, tudo gratuito, tá? E essa facilidade da internet, né? Hoje a gente tem aqui, a gente traz, né, esses conteúdos, né, para poder estar disseminando esses conhecimentos, né, de forma também prática, né? Porque a gente tem essa dificuldade, em toda a área a gente tem, acho que na infraestrutura a gente tem mais, uma dificuldade, uma distância entre teoria e prática. Então, a distância entre teoria e prática a gente encontra em qualquer área. E aí o que eu venho trazendo aqui para vocês é sempre a parte prática, né? Sempre o que vai ser utilizado, né? E o que funciona realmente no dia a dia. Então, é isso aí. 2 livros aí que eu te passei e buscar sempre normas e também nos nossos conteúdos. A gente sempre está trazendo novos conteúdos aí. A gente está com novos projetos também de novos formatos aí de materiais, de conteúdos para disponibilizar.
O Lázaro, novamente aqui, os nossos trabalhos estão dando muita retração. Lázaro, aí, se for, por exemplo, no solo, né, dependendo do tipo de solo, né, do solo mais argiloso, às vezes ele dá um pouco de retração, e assim, tem que ir acompanhando sempre, né, com o laboratório, né, fique muito próximo aí, né, da sua obra do laboratório, e vai acompanhando, porque assim, tem coisas, até concreto, se for fazer um piso de concreto, o material vai trabalhar, né, a gente fala que a gente está fazendo uma rodovia e está fazendo uma superfície semi-infinita, se não me engano esse é o termo que os projetistas usam, né, então ela é comprida, né, ela vai quilômetros lá. Então o material vai retrair. Então se a gente fizer até um piso de concreto aqui, é esperado que ele trabalhe, que ele tenha ali algumas fissuras. Por isso que a gente faz aquelas serras, né? A gente serra para tentar direcionar essas fissuras, né? E aí tem algumas soluções também. CCR usa muito pavimento semi-rígido invertido, que eles chamam. Você faz uma base cimentada, né, um BGTC, por exemplo, e aí depois em cima, já sabendo que vai ter alguma retração, que não tem como ter zero de retração, que é meio que natural do material, lógico que tem que ser controlada, tem que ser feito com os parâmetros todos para que não tenha excesso, né? Mas enfim, aí depois é feita uma BGS em cima. Então ela acaba segurando essa reflexão aí dessas trincas, tá? Mas vai acompanhando, né? Fique sempre perto do laboratório para ir olhando no dia a dia e ver lá se ela está em alguma uma base cimentada, alguma coisa cimentada que foi feita, ou se é no próprio solo, que também é comum, né? Dependendo do tipo de solo, aí também ter retrações. Eu falo aqui de Sorocaba e Tupi-Guarani é terra rasgada, então é isso, é o solo que retraiu e trincou, né? Então já é uma coisa que é comum de ver dependendo do material, né? Tá. O amigo que estava tentando entrar aqui online, né? Não deu certo. Tenta entrar, tenta sair, entrar novamente, né? E manda o convite aqui para a gente ver se a gente consegue dessa vez conectar, porque eu estava te ouvindo e não estava te vendo, e aí depois caiu, tá? Ou se não, a gente tenta de novo numa próxima live. E se você estiver lá no grupo do WhatsApp, no grupo de dúvidas, me chama lá que a gente conversa, né? A gente vai abordar os assuntos aí que você queria ter falado, mas a gente não conseguiu fechar a conexão, tá? Pessoal entrando aí, Marcondes, Yuri, boa noite. Marcelo, como é incorporado esses aditivos que melhoram o CBR? Seria através da recicladora? Olha, aí depende do método, viu? Mas tem muitos que são líquidos e você coloca no pipa, mistura na água ali e aplica ele, tá? Aí depois você vai escarificar, que pode ser com recicladora também, né? Mas você pode escarificar lá com a patrol mesmo, com a grade e tudo mais e fazer, tá? Eu acredito que deva ter muita gente usando esses aditivos com recicladora, eu nunca usei, tá? Mas eu acredito que funciona assim, porque dentro da escadora tem aquele tanque de água, né? A gente esparge água, né? Lá para o tambor. Eu acredito que dê para aplicar ali também, tá? É uma boa, né? Não fiz nenhuma obra, mas pode ser que seja feito sim. Mas se não, é no pipa mesmo ali, né? Cada fabricante vai ter a sua especificação, vai ter como funciona certinho. Mas basicamente ele está misturado aí em algum tipo de água, né, para poder chegar ali e dentro da mistura depois ele vai reagir com o sol, tá? Salvo engano, a melhor pedreira próxima a Rio Verde é a cidade de Mineiros. O material deles é de boa qualidade, as britas eram bem calibradas. Eu ouvi falar, se eu não me engano, eu não sei se parece que tem duas pedreiras aí em Mineiros, mas tem uma pedra boa. Né? Mineiros tem uma pedra boa. Se você está na região de Rio Verde, acho que não está longe, né? Porque depois de Rio Verde que vem já está aí, depois mais para cima é Mineiros. Não sei quantos quilômetros dá. Eu não conheço pessoalmente, mas já ouvi falar. Que aí tem pelo menos uma pedreira aí que tem um material muito bom. Não sei se é granita, basalto, o que é. Né? Ó, o Lázaro indicando aqui, o Manual de Obras Rodoviárias para Pavimentação Urbana, autor Elci Pessoa Júnior. É isso aí também. O Elci também eu conheço, né? Eu conheço pessoalmente, a gente já trabalhou juntos num projeto aí. O Elci também, ele
faz, né, ele escreve livros também. Eu nunca li um livro do Elci, né? Não posso nem falar para ele. Pô, nunca li meu livro. Mas é um profissional também bem de nível aí da nata de engenharia que a gente tem, né? Se o Lázaro já leu esse manual de obras rodoviárias, é com certeza uma boa indicação aí do Dr. Elci. É o Felipe falando aí, eu já tenho esse livro, o Manual de Obra Rodoviária, muito bom esse livro mesmo. Aí, ó, ponto pro Elci. Wagner entrou aqui, boa noite. Não, Wanderson, boa noite, Wanderson. Obrigado pela apresentação. Caso tenha outro, manda aí, por favor. Olha, tem um, eu não vou lembrar agora, depois eu vou colocar lá no grupo. Tem um que foi escrito por vários professores, vários autores sobre pavimentação e ele é disponibilizado de graça na internet. Tem, me fugiu o nome dele. Depois eu coloco lá no grupo, né? Tem fácil para achar na internet. Também ele fala sobre vários tópicos, né? Várias coisas que a gente tem sobre pavimentação. Lázaro fazendo mistura fora da pista, depois adicionando material levando em conta a quantidade por estaca. Ah, legal. Faz a mistura fora, né? Depois adiciona o material e aí tem a quantidade por estaca. Isso aí. Temos hospedeiros aqui na região, Mineração Fortaleza e a mesa da Mineiro, material basal. Ah, isso aí. Então, 2 pedreiras aí, material basalto. Legal. Então, como eu falei, pedreira, né, não tem segredo. É fazer um bom estudo, né, uma boa avaliação lá do material e um bom acompanhamento, né, ficar sempre de olho, né, sempre andar laboratorista lá, sempre estar olhando lá como é que o material que está saindo, que é o nosso ingrediente, né, é a farinha do bolo. Não adianta a gente querer ficar fazendo o bolo aqui e não sabe qual material está vindo para a gente poder usar, né, então a gente tem que estar de olho no material, é o princípio de tudo. E às vezes um ajuste na pedreira, na peneira, na britagem ali, melhora muito a qualidade do material. E pedreira, como eu falei, a maioria das pedreiras é comercial, às vezes o cara deixa lá uma configuração lá que atende ele, que ele consegue produzir mais rápido, porque ele também tem as contas para pagar, então ele tem que vender lá os materiais em grande quantidade lá para os depósitos. Essa que é a realidade. Só que não pode misturar esse material para o nível de qualidade, para o nível de atendimento que a gente precisa para uma obra de pavimentação, principalmente CBUQ. Né? Então, a gente precisa atender aqueles critérios de qualidade para a gente poder ter uma obra de qualidade. Senão, se a brita está vindo fora do que a gente precisa, já vai, a granulometria já vai para o saco, já começa a ter problemas com lamilaridade, por exemplo, você comentou, né? Então tem que ter muito cuidado e ficar sempre em cima desse material. Tá? Walter. Professor, é bastante comum acontecer problema de exudação. Né? Isso se dá somente por causa da taxa de intimulação estar fora da especificação. Então, é complicado esse negócio de exudação. Pode ser a taxa, né? Porque a gente pode estar colocando muita emulsão. Mas também pode ser excesso de betume. Né? A gente tem lá, vamos dizer que esteja lá 4 ou 2, por exemplo, lá dentro do seu traço, né? Do seu projeto, de saber o que. E aí você tem a variação, né? Se não me engano é 0,3 para cima, 0,3 para baixo. Só que aí, dentro disso ainda, você está dentro da tolerância, mas pode ser que ela dê muito betume. Eu falei antes aqui que muito betume é ruim para a massa, e é pior ainda do que falta de betume. Né? Então, muito betume na massa, o teor muito alto, daí ele pode dar a exudação também. Tá? Então, não é só na imprimação, mas principalmente também pelo excesso de teor. Exudação, o corretor quebra as pernas da gente, né? Às vezes. Então, um teor elevado, né? Excesso de CAP também vai dar exudação. E exudação a gente vê aquele espelhamento, né? A gente vê ficar brilhando ali o material e às vezes pode dar até trilho de roda, né? Às vezes pode marcar aquele trilho de roda, né? Dos veículos passando ali, então é um caso perigoso. Então por isso que melhor você estar com menos CAP do que mais CAP, né? Obrigado, Walter, valeu. Isso é uma coisa perigosa, eu sempre falo isso. Por exemplo, na norma de
NIT, critério de medição, tá lá que o teor lá do CAP é feito lá por ensaio e tal, é apropriado exatamente o que está lá no ensaio. Eu não tive ainda cuidado de dar uma olhada na norma nova, ver se alterou alguma coisa no critério de medição. Mas é um caso perigoso, porque assim, quando você fala que você vai remunerar o máximo, aliás, remunerar o que for colocado em CAP, lógico, dentro das tolerâncias, né? Dentro do 0,3 acima lá, você acaba tendo uma tendência de que se tenha mais CAP ali do que o necessário. E ele acaba sendo muito perigoso nessa parte da qualidade. Então, por isso que é melhor você estar mais no ramo seco do que no ramo molhado, no ramo, né, não sei se é ramo molhado, mas com o teor alto, né, porque você pode ser que você chegue, você tenha esse excesso de betume, você pode causar essa exudação, esse tiro de roda, tudo mais. Então seria muito mais a favor da segurança se tivesse alguma tendência de que isso fosse jogado sempre para o ramo seco também na hora de pagar. Então, por que se paga a mais ali? Se você tiver acima, é remunerado isso. Então, você acaba meio que inconscientemente, meio que incentivando que coloca mais betume aí, que inclusive eu estou pagando, né, contanto que não fuja da norma. Então, eu sempre achei isso meio contra a qualidade da obra, né? Então, cai nessa questão, né, que a gente falou da exudação aí de uma possível tiro de roda. Pessoal, então, quem assistiu a aula aí, coloque eu assisti, né, a aula 1, né, para a gente poder acompanhar, para a gente saber que você está aqui. E lembrando que ontem, né, liberou a aula 1, a década de ouro do mercado de estradas. Amanhã cedo já libera a aula 2, os 4 pilares de uma obra rentável. E na quinta-feira, né, a gente já sabendo aplicar, sabendo o que é necessário para a gente aplicar, para a gente ter uma obra rentável, a gente vai ter o GPS, né, para a gente lucrar com obras rentáveis, para a gente poder aplicar esses conceitos e a gente também ser reconhecido por isso. Então essa é a Semana de Estradas, né, seu contrato de obra rentável, e nessa live a gente está tirando aí algumas dúvidas, mas tem o nosso grupo do WhatsApp, né, quem entrou no evento, se você caiu de paraquedas, se inscreve no link da bio aqui, para você ser avisado lá, você ter acesso ao nossa comunidade do WhatsApp, onde estão sendo feitos lá os avisos, e tá cheio de interação lá na comunidade, o pessoal interagindo, fazendo network, trazendo lá suas dúvidas, seus comentários. Teve um material, né, nessa aula 1, vocês viram lá que eu coloquei uma planilha, né, de obras, né, que saíram liberadas em São Paulo, 1 bilhão de obras, né, várias ordens de serviço espalhadas pelo estado. Já fui ver o que tem aqui próximo aqui da minha cidade. Então eu disponibilizei também essa planilha, né, lá no grupo. O pessoal tá interagindo, já estão até fechando parcerias lá. Então é o momento que a gente tem para poder trazer as nossas dúvidas, trazer os nossos comentários, conhecer o pessoal, né? Temos a comunidade no WhatsApp, que é só para os avisos, né? Ninguém interage nada. E tem um grupo de dúvidas. Quem quer, vai para o grupo de dúvidas e se apresenta lá e a gente interage, né? E nessa aula 1, um spoiler para quem não assistiu, eu coloquei lá uma atividade, né, para você ter acesso ao presente surpresa, né? Então eu vou escolher o melhor resumo da aula, né, que vai ganhar uma análise de obra comigo, né, uma análise de obra ou orçamento, né, comigo, para a gente poder estudar lá a sua obra, ver melhorias, né, possibilidades de melhorias lá no seu contrato. Então só uma pessoa vai ganhar com o melhor resumo, né? Então, por que eu estou incentivando o resumo? Porque a gente tem algumas maneiras de aprender. Uma é a gente vê, né? A gente está assistindo presencialmente ou um vídeo. Outra é a gente estar ouvindo, né? Porque a gente está ouvindo, às vezes a gente está na academia, estamos lá ouvindo alguma coisa, a gente também tem uma capacidade de aprender, mas principalmente a gente fazer, a gente escrever, a gente potencializa a nossa capacidade de aprendizado para transformar aquele aprendizado em conhecimento. Tá? Então, por isso, eu estou incentivando vocês a fazer os resumos. Já temos os resumos postados lá. E o melhor resumo vai ganhar esse presente surpresa. Amanhã, na aula 2, vai ter um segundo presente surpresa. E eu também não vou dar detalhes. Você assiste a aula 2. Às 6 da manhã, a gente já libera. E a gente continua aí na mesma pegada, né, de aula. E a gente vai fazer aí umas sessões de dúvidas também,
Mas mesmo sem ter live, né, live de Tira Dúvidas, está aberto lá o nosso grupo lá do WhatsApp, o tempo todo lá para poder tanto postar seu resumo, quanto se apresentar, falar de onde você é, né, o que você faz, e quanto também trazer dúvidas, trazer assuntos relacionados à pavimentação. Pessoal, então, é isso. Eu vejo vocês na aula 2 amanhã, nessa semana de estradas, e continuamos lá no nosso grupo de dúvidas, de interação, de network. Beleza, pessoal? Então, amanhã, 6 da manhã, já libera a aula 2 da semana de estradas. Até mais!